Enquanto o pessoal vai chegando, os alunos aí que se inscreveram para o curso da Bíblia, nós estamos aqui com o Emanuel, que está acompanhando também o estudo da Bíblia. O Emanuel, ele é estudante de teologia, estudou aí terminou o terceiro ano do curso teológico e está fazendo contato com você também, com vocês, conversando, mandando mensagem. O Emanuel é professor de Bíblia e ele vai estar nos acompanhando nesse estudo. Começou já quinta-feira passada e essa é a segunda semana que ele está conosco aqui. Então ele vai mandar mensagem para você, vai conversar um pouco, às vezes vai ligar, às vezes vai mandar uma mensagem de áudio. Se você precisar e quiser uma visita, o Emanuel também está disponível para acompanhar numa visita e orar com você e tirar as suas dúvidas caso você tenha alguma dúvida sobre o estudo que a gente está fazendo aqui a cada semana. Bem-vindo aí, Emanuel. E eu vou convidar o Emanuel, aproveitando que ele está aqui conosco, para orar a Deus e pedir a Deus que nos ajude no estudo da palavra dele nesse momento. Vamos orar a Amém. Deus? Se você puder fechar os olhos, vamos orar ao Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer por este momento especial que nós estamos tendo aqui entre amigos para abrir a tua palavra. Venha estar conosco, Senhor, neste momento. Que o teu Santo Espírito possa tocar o nosso coração, entendemos a mensagem e aprendemos mais um pouquinho de ti. Abençoa cada pessoa que está aqui presente, estudando a tua palavra. Fica conosco, Senhor. Entregamos a nossa vida nas suas mãos, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, Emanuel. E muito bem, na primeira semana nós entendemos o que é a palavra de Deus, a Bíblia. Falamos das divisões, né, das grandes divisões da Bíblia, Antigo e Novo Testamento. Nós falamos sobre os livros da Bíblia, que a Bíblia contém poesia, história, contém profecia, tem os evangelhos, é dividida entre Antigo Testamento e Novo Testamento, tem 66 livros, a Bíblia inspirada, né? E até falei com vocês que eu tenho usado a Bíblia chamada Bíblia Católica, a Bíblia de Jerusalém, para estudar aqui. E essa Bíblia tem alguns livros a mais. Eles não são inspirados por Deus, por isso eles não estão entre os 66. Tem o livro de Baruque, tem o livro de Eclesiástico, Tobias, Macabeus. Eles têm o seu valor histórico, mas não se acredita que eles foram inspirados por Deus. Daí nós aprendemos sobre a Bíblia, que quer dizer coleção de livros, né? Bíblia, coleção de livros. Aprendemos que a Bíblia foi escrita em grego, hebraico e algumas porções de aramaico. Nós aprendemos sobre o período da inspiração da Bíblia, né? Que a Bíblia foi escrita num período de 1600 anos por 40 pessoas diferentes, 40 autores diferentes. E ela nunca, e isso é muito importante lembrar, ela nunca se contradiz. Semana passada nós aprendemos sobre Jesus como sendo Deus. E lemos textos lindos da palavra falando que Jesus é o Criador por excelência, né? Por meio dele, nós lemos um texto assim: todas as coisas foram criadas por meio dele. Todas as coisas foram criadas. E ele é o Criador de todas as coisas. E hoje nós vamos aprender um pouco mais também sobre Jesus. Nós, na semana passada, entendemos que a palavra de Deus profetizou 700 anos antes do nascimento de Jesus como seria o seu nascimento. E Jesus nasceu, tomou a forma humana e viveu nessa terra por 33 anos. A palavra também diz que depois desse tempo ele foi morto na cruz do Calvário, ele morreu na cruz e ele ressuscitou, diz a Bíblia, e nós acreditamos assim, no terceiro dia. E hoje ele está junto ao Pai, no trono, junto ao Pai. E à direita de Deus, diz a palavra. E ele é também o nosso sumo sacerdote, diz a palavra de Deus assim. Ele é o nosso sumo sacerdote. Hoje, quero ler com você, e se você quiser participar da leitura, pode ler junto conosco também. Eu quero ler com você
o texto que é um dos textos mais lindos da Bíblia. Ele está no livro de Gálatas, capítulo 4, verso 4. Gálatas está no Novo Testamento. Então, tem os evangelhos, aí Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas. E nós vamos no capítulo 4 de Gálatas, o verso 4. Gálatas 4, verso 4. E se você quer ajudar aí na leitura, então esse é o primeiro texto. Aí tem um outro texto que a gente já vai ler na sequência, que é Mateus, capítulo 13, o verso 24. Esse é o outro texto que nós vamos ler. E um terceiro texto que nós vamos ler depois, que é Ezequiel, capítulo 28, o verso 12 até o verso 17. Então são esses três textos, Gálatas 4:4. Depois vamos ler Mateus 13, verso 24. E depois Ezequiel no Antigo Testamento, capítulo 28, verso 12 até o verso 17. Alguém gostaria de ler Gálatas 4, verso 4? Por favor, irmã Carmen, pode ler aí para nós o texto de Gálatas 4, verso 4. O áudio tem que habilitar. Conseguiu ligar o som? Ainda ela não habilitou. Sem problema. Vou ler aqui, daí a irmã Carmen vê aí daqui a pouco para ajustar, para ajudar a gente. Gálatas 4, verso 4. Diz assim o texto bíblico, olha. Quando, porém, chegou a plenitude do tempo, enviou Deus o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Esse é o texto que a gente vai começar o estudo de hoje. Olha como é que começa. Quando, porém, chegou a plenitude do tempo. O que é a plenitude do tempo? É um momento exato da história. Um momento determinado por Deus. Quando chegou a plenitude do tempo, enviou Deus o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Num tempo exato da história, Deus enviou o seu Filho, Jesus. E lembra? É aquele que a profecia havia falado 700 anos antes. Emanuel, Deus conosco. E agora chega Jesus no tempo certo da história. Quando a gente lê textos como esse na Bíblia, talvez a gente se pergunte, faça uma pergunta, né? E a gente tem que perguntar para o texto bíblico. Quando você ler a Bíblia, pergunte para o texto bíblico: por que foi necessário Jesus vir à Terra? Por que foi necessário a vinda de Jesus? Por que foi necessário ele nascer? O Filho de Deus. Deus enviou o seu Filho. Então, por que foi necessário o Filho nascer? Quando Jesus esteve aqui na Terra, ele contou muitas parábolas, ele ensinou por parábolas, por histórias. E Jesus sempre veio daquilo que ensinou sempre daquilo que era conhecido para o desconhecido. E ele ensinou por parábolas. E uma das parábolas é essa que está em Mateus 13, no Evangelho. Então, na metade da Bíblia começam os Evangelhos. Mateus 13, o Evangelho de Mateus 13 e o verso 24. Mateus 13 e o verso 24. Vai contar uma parábola. A Bíblia fala assim, na minha Bíblia tem um texto escrito parábola do joio. E a parábola em outras Bíblias está escrito parábola do joio, do trigo e do joio. E essa é a parábola que eu quero apresentar para vocês, para a gente entender por que foi necessário que Jesus viesse. Ele veio no momento certo da história, mas por que ele veio? Alguém gostaria de ler? Me ajuda aí, Emanuel. Se quiser ler, é só abrir o áudio ou levantar a mão e nós vamos ter a leitura. Senão eu vou pedir para o professor Emanuel fazer a leitura do texto. Vamos lá. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: o inimigo fez isso.
Mas os servos lhe perguntaram: Queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: Ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Obrigado, Emanuel. Muito bem. Olha só, essa é a parábola que a gente lê na Bíblia, trigo e joio, né? Mas vocês perceberam que ao contar essa história, alguém plantou o trigo, que é coisa boa, mas alguém plantou a erva daninha. E a expressão que Jesus usa é assim: veio o inimigo e plantou o joio, que é muito parecido com o trigo. Os servos falam: ah, vamos arrancar isso. E ele, Jesus fala: não, não vamos arrancar. Vamos deixar desse mesmo jeito, até o fim, até a colheita. Agora, quem é o inimigo? Quando a gente descobre que existe um inimigo, o porquê que plantou a erva daninha, que é o joio, nós vamos entender o porquê da necessidade da vinda de Jesus até a esta terra. Vamos conhecer quem é esse inimigo? O inimigo é também chamado de adversário na Bíblia. E nós vamos agora ao livro de Ezequiel, que está no Antigo Testamento. Então, Ezequiel vem depois de Isaías, Jeremias, Ezequiel. E vem antes do livro do profeta chamado Daniel. Ezequiel 28, agora, olha o que diz aqui, Ezequiel 28, verso 12. Tem alguém que quer ler aí o texto? Ezequiel 28, verso 12. Não? Então vou ler o texto aqui. Diz assim a palavra de Deus: olha, filho do homem, pronuncia um lamento contra o rei de Tiro e dize: assim diz o Senhor Deus. E vai descrever agora quem plantou o joio. E por que que Jesus veio à terra, a gente já vai entender. Olha que diz aqui, ó: tu eras modelo de perfeição, cheio de sabedoria, de beleza perfeita. Estavas no Éden, jardim de Deus. A minha versão diz assim, ó: engalanavas-te. Outras versões vai dizer assim: adornava, se adornava com toda sorte de pedras preciosas, rubi, topázio, diamante, crisólito, cormalina, jaspe, lazulita, turquesa, berilo. De ouro eram feitos teus discos e teus pingentes. Todas essas coisas foram preparadas no dia em que foste criado. Então veja, é um ser muito bonito e totalmente ornamentado. Lindo, né? E estava no jardim de Deus, que a Bíblia chama de jardim do Éden. Agora começa a falar algumas coisas, ó. Verso 14. Fiz de ti, então quem está falando é Deus, ó. Fiz de ti o querubim cintilante, o protetor. Estavas no monte santo de Deus e movia-te por entre brasas ardentes. Desde o dia da tua criação, foste íntegro em todos os teus caminhos, até o dia em que se achou maldade em ti. Outra versão da Bíblia vai falar assim: perfeito era nos teus caminhos, até que achou iniquidade em ti. Maldade e iniquidade é a mesma palavra para pecado. Até que se achou pecado em ti. Em virtude do teu comércio intenso, te encheste de violência e caíste em pecado. Então te lancei do monte de Deus, como profano, e te exterminei, ó querubim protetor, dentre as pedras de fogo. Teu coração se exaltou com tua beleza. Estou lendo o verso 17, que é o verso pequenininho, né? Teu coração se exaltou com tua beleza. Perverteste tua sabedoria por causa do teu esplendor. Assim te atirei por terra e fiz de ti um espetáculo à vista dos reis. E aí vai descrevendo quem é o inimigo. Quem é o inimigo que plantou o joio?
É alguém que foi criado por Deus. É um anjo chamado de anjo querubim. Cheio de ornamentos ele foi criado. E as pedras preciosas foram criadas no mesmo dia que ele foi criado, segundo o que a gente lê na palavra de Deus. Só que esse ser perfeito, no lugar perfeito, ele corrompeu o coração. Ele teve alguns desejos pecaminosos. Surgiu o pecado no coração dele. E a Bíblia tem um texto que está em Isaías, no capítulo 14, o verso 12 até o 14. Se você quiser ir lá agora com o texto bíblico, ó, Isaías 14, verso 12 até o 14. Vai falar de qual foi o desejo desse querubim, desse anjo que foi criado por Deus. Qual foi o desejo dele? Capítulo 14, o verso 12 até o 14. Alguém gostaria de ler? Se não houver, Manuel, você vê aí e pode Eu ler, ainda. tá bom? Ela não conseguiu habilitar o áudio ali também. Não, né? Acho que foi, agora foi. 14, 12. 14, verso 12, Geisbel. Isso. Isaías. Uhum. Ai, desculpa. Não, pode ler alguém, eu não estou em Isaías. Pode ler outra pessoa. Senhor Manuel, quer ler? Sim. Uhum. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Muito bem. Vamos ler de novo o texto, então? 14, 12, 13 e 14. Pode ler, por favor? Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Muito bem, obrigado, Sr. Manuel, aí pela ajuda. Esse ser perfeito que foi criado por Deus, o anjo querubim, ele teve um desejo, e o desejo dele era ser como Deus e substituir a Deus. E ele é um ser perfeito, num lugar perfeito. Mas ele teve esse desejo no seu coração e ele quis colocar, na linguagem da Bíblia, o seu trono acima do trono de Deus. Então ele queria ser superior a Deus. E, e ele entrou pelo caminho do pecado. Esse é o inimigo. E a Bíblia diz que ele foi lançado. Ele foi lançado da terra, do céu para a terra. Ele foi lançado. E Jesus fala desse momento em que ele foi lançado. E Jesus testemunha isso. Lucas capítulo 10, se você olhar o evangelho de Lucas, tem Mateus, Marcos e aí o evangelho de Lucas, capítulo 10, verso 18, vai apresentar o testemunho de Jesus. O que Jesus viu, né? E o que ele fala para os seus discípulos que ele viu. E nós já vamos entender por que Jesus fala esse texto lendo um outro texto do Apocalipse. Então, é o capítulo 10 do Evangelho de Lucas, o verso 18. É um verso bem curtinho. Se alguém quiser ler, Ah, Geise. tá. E disse-lhes: eu vi a Satanás como raio cair do céu. É isso mesmo. Obrigado, Gisbel. Olha o testemunho de Jesus. Ele fala assim, ó. Lembra que a gente leu em Isaías que esse anjo perfeito, bonito, lindo, foi lançado do céu. E aí Jesus agora em Lucas capítulo 10, o verso 18, fala assim, ó, eu vi Satanás, e agora usa o nome, mudou o nome do anjo. O nome do anjo era Lúcifer, anjo de luz. Lúcifer, da palavra no latim, anjo de luz. Agora, Jesus usa a palavra, eu vi Satanás sendo lançado do céu. O que ele está usando de linguagem? Ele está usando a linguagem com esse nome Satanás, adversário. Não é mais agora um anjo de luz criado por Deus, agora é um
adversário. E nós vamos ler um texto da Bíblia agora, que é Apocalipse capítulo 12. E você vai entender por que que Jesus viu esse anjo sendo lançado do céu, caindo como um raio. Apocalipse é o último livro da Bíblia e é um livro de profecia no Novo Testamento. Apocalipse 12, o verso 7, 8, 9 e 10. Estou olhando o computador aqui, então eu vou ler, tá bom? Vou ler o texto. Olha o que diz aqui no verso 7. Houve então uma batalha no céu. Miguel e seus anjos guerrearam contra o dragão. Miguel é um outro nome de Jesus. Miguel é um outro nome de Jesus. Agora lendo de novo. Houve então uma batalha no céu. Miguel e seus anjos guerrearam contra o dragão. O dragão batalhou juntamente com seus anjos, mas foi derrotado e não se encontrou mais um lugar para eles no céu. Estão entendendo esse quebra-cabeça? Um anjo perfeito é criado, se achou iniquidade nele, ele quer colocar o trono dele acima do trono de Deus, é um anjo muito brilhante, muito lindo. O que a gente entende aqui na Bíblia, no Apocalipse, é que esse anjo se tornou um adversário. Jesus fala assim, eu vi Satanás sendo lançado do céu como um relâmpago, se torna o adversário. Satanás quer dizer adversário, e ele tem um outro nome, agora aparece no Apocalipse, dragão. E vão aparecer outros nomes dele. Ele e os seus anjos batalharam contra Miguel e seus anjos. Então, a gente entende aqui pelo texto bíblico que o anjo chamado Lúcifer, que é chamado agora de Satanás, dragão, ele convenceu outros anjos na proposta dele. E quando a gente vai lendo a Bíblia, a gente percebe que a proposta é assim: o governo de Deus não é um governo justo. Mas se eu for o governante, teremos um governo justo. E ele convence os outros anjos. Estou falando de uma forma bem simples, simplificada, mas aí há uma batalha no céu, há uma batalha. Miguel, Jesus com os anjos que permaneceram leais a Deus contra o anjo que caiu, né? E por isso que muitas vezes na literatura as pessoas falam anjo caído. Por que anjo caído? Porque ele foi lançado do céu. E Jesus fala, eu vi Satanás sendo lançado do céu. E Satanás agora, ele vem para a terra. E já vamos chegar lá. Só que perceba, ele tem anjos que são leais a ele. E a Bíblia fala aqui no livro do Apocalipse que é a terça parte. Então, de anjos que ficaram leais ao adversário, a Satanás. Qual que é a terça parte? Vamos supor que nós tenhamos, que tivesse 100 anjos no céu. A terça parte seriam 33 anjos que ficaram do lado do inimigo de Deus. E o restante, 77 anjos, ficaram do lado de Deus. Agora eu vou continuar o texto bíblico, depois desse parênteses, né? Aí a Bíblia diz assim, ó. O dragão batalhou juntamente com seus anjos, mas foi derrotado, e não se encontrou mais um lugar para eles no céu. Foi expulso, e aí agora a Bíblia vai dizer assim, ó, o grande dragão, e aí usa agora uma outra linguagem, aparece, a antiga serpente, o chamado diabo ou Satanás, sedutor de toda a terra habitada. Foi expulso para a terra, e seus anjos foram expulsos com ele. Aqui aparecem alguns nomes do inimigo de Deus. Então apareceu aqui, ó, antiga serpente, dragão, diabo, Satanás, sedutor de toda a terra, sedutor de todo o mundo. E quando a gente olha esse texto da Bíblia, a gente começa a entender algumas coisas. Mas para a gente ampliar o nosso conhecimento, crescer no conhecimento, eu quero ir com você para você ver a serpente que aparece na Bíblia, e por que o inimigo de Deus é chamado de antiga serpente, e por que ele é chamado de sedutor de todo mundo. A gente está no último livro da Bíblia. Vamos lá para o primeiro livro da Bíblia agora? Gênesis, capítulo 3. Gênesis, capítulo 3. 3, verso 6, ou versículo 6, se você preferir. Senão eu vou ler aqui. Ó, olha como diz o texto bíblico. Vou ler a partir do verso 1. 3, 1.
A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que o Senhor Deus tinha feito. Ela disse à mulher, olha agora, tá falando, a mulher é Eva. Então Deus disse, vós não podeis comer de todas as árvores do jardim? A mulher respondeu à serpente, nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, dele não comereis, dele e nele não tocareis, sob pena de morte. A serpente disse então à mulher, não morrereis. Mas Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós sereis como deuses, versados no bem e no mal. A mulher viu que a árvore era boa ao apetite e formosa à vista, e que essa árvore era desejável para adquirir discernimento. Tomou-lhe do fruto e comeu, diz a Bíblia. Deu também a seu marido, que com ela estava, e ele comeu. Então abriram-se-lhe os olhos dos dois e perceberam que estavam nus. Entrelaçaram folhas de figueira e se cingiram. Cingir é amarrar as folhas de figueira na cintura. Eles ouviram os passos do Senhor Deus. Lembra que eu falei para você numa das aulas aqui que Deus, no entardecer, vinha conversar com Adão e Eva todos os dias? E o desejo dele de estar perto da gente, porque ele é Deus conosco, né? Ele quer estar perto. Então agora olha o texto, verso 8. Eles ouviram o passo do Senhor Deus que passeava no jardim à brisa do dia. E o homem e sua mulher se esconderam da presença de Deus, entre as árvores do jardim. O Senhor Deus chamou o homem. Onde estás? Disse ele. Ouvi teus passos no jardim. Respondeu o homem. Tive medo, porque estou nu, e me escondi. Ele retomou. E quem te fez saber que estavas nu? Comeste então da árvore que te proibi de comer? O homem respondeu, a mulher que puseste junto de mim me deu da árvore e eu comi. O Senhor disse à mulher, que fizeste? E a mulher respondeu, a serpente me seduziu e eu comi. Aqui começa o momento da desobediência. Eva, criada perfeita, também num ambiente perfeito, e Adão também, criados perfeitos, num ambiente perfeito. Eles foram tentados, seduzidos pela serpente. O que aconteceu aqui? O anjo, aquele que foi expulso do céu, que é chamado de Satanás, ele entrou na serpente. Hoje, na nossa sociedade, a gente tem ouvido a palavra assim, canalização. Canalização é o ato de uma pessoa receber uma entidade. A serpente recebeu uma entidade que era o próprio inimigo de Deus. A serpente não falava, mas ela começou a falar com Eva. E ela seduziu a Eva com a sua, você vai ser como Deus, seus olhos vão se abrir, você vai ter discernimento, você vai ser como Deus. E ela seduziu Eva. Eva foi tentada e ela cedeu à tentação e ela desobedeceu a palavra de Deus. Se você ler o livro de Gênesis, nesses primeiros capítulos, você vai ver nos primeiros 3 capítulos que Deus cria tudo perfeito. E Deus falou que eles poderiam comer de todas as árvores do jardim, menos de uma. E Eva se aproxima da árvore e a serpente está ali. Imagino falando com ela e comendo do fruto que Deus falou para não comer. Eva come do fruto e ela entrega para o seu marido. E o seu marido também é tentado, come do fruto. Aqui começa a história do pecado. O pecado é desobediência da palavra de Deus. Na Bíblia está escrito assim que pecado é transgressão da lei. Então eles transgrediram a palavra de Deus. E agora Deus aparece e acontecem 2 coisas. Primeiro eles se escondem e depois quando Deus fala com eles, ele fala assim, eu tive medo e me escondi. O medo surge depois do pecado e é muito interessante refletir sobre isso. Talvez em outro momento falemos sobre esse assunto do medo. Mas Deus deixa o homem e a mulher perdido? Não.
Porque se você ler Gênesis 3:15 agora, ó, vou continuar lendo aqui, fazendo a leitura, ó. Vou ler o verso 14. Olha o que diz o verso 14 aqui, ó. Então o Senhor Deus disse à serpente: És maldita entre todos os animais domésticos e todas as feras selvagens. Mas Deus lança uma maldição sobre a serpente. Por que fizesse isto? És maldita entre todos os animais domésticos e todas as feras selvagens. Caminharás sobre teu ventre e comerás poeira todos os dias de tua vida. Então, houve uma maldição aqui para a serpente. Agora, olha o verso 15, que estão agora, digo para vocês, os 4 aqui. A antiga serpente, diabo, Satanás, a mulher e Deus. E Deus fala assim, ó: porém, inimizade entre ti e a mulher. Está falando pro inimigo de Deus. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Entre a tua linhagem, ok? E a linhagem dela. Ela te esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E agora, aqui no verso 15, está o evangelho em miniatura. Evangelho quer dizer boa notícia, boas novas, em miniatura. O que Deus está dizendo? Vai ter um descendente da mulher que vai esmagar a cabeça da serpente, que é o diabo. E aqui agora o texto bíblico, Deus vai falando sobre a mulher, né? Veja, ele disse à mulher: multiplicarei as dores de tua gravidez. Na dor darás à luz teus filhos. Teu desejo te impelirá ao teu marido, e ele te dominará. Ao homem agora: porque escutaste a voz de sua mulher e comeste da árvore que eu proibi comer, maldito é o solo por causa de ti. Com o sofrimento dele te nutrirás todos os dias da tua vida. Ele produzirá para ti espinhos e cardos, e comerás a erva do campo. Com o suor do teu rosto comerás teu pão, até que retornes ao solo, pois dele foste tirado, pois tu és pó e ao pó tornarás. Deus fala com o animal, Deus fala com o homem, Deus fala com a mulher, mas também fala da salvação que ele daria através do descendente da mulher. Através desse descendente, a promessa, né? Deus fez uma promessa, o descendente viria. Quando foi que o descendente esmagou a cabeça da serpente? Eu digo para você, foi na cruz do Calvário, quando Jesus morreu e falou assim: está consumado, que é Mateus, o Evangelho, capítulo 27. Ali nós encontramos o momento em que a cabeça da serpente foi esmagada, mas foi ferido o calcanhar, que foi a morte de Jesus. Mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Na cruz foi apresentada satisfação para todo o pecado. Até tem um texto aqui, a gente já está indo para o final, que está em Romanos, capítulo 6, o verso 23, sobre essa questão do pecado. Romanos 6, verso 23. Romanos 6, verso 23. Está no Novo Testamento, Romanos. E o verso 23, que diz justamente isso, que Adão e Eva receberam como o salário da desobediência, o salário do pecado, de desobedecer a palavra de Deus. Está aqui em Romanos 6, 23. Alguém gostaria de ler? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, amém. Obrigado, Gisbel. Veja, o salário do pecado é a morte. E quando Adão e Eva pecaram, o pecado passou a todos os seres humanos. O nenezinho que acabou de nascer na maternidade, aqui em Florianópolis, esse neném acabou de nascer. Ele já é chamado também de pecador. Ele já é chamado de pecador. E é interessante isso. O meu neto nasceu tem 3 meses. É tão puro, tão lindo, tão bonito. Mas é chamado, o nome dele é Henrico. E o Henrico já é pecador. Por quê?
Vocês sabem o leão, né? O leãozinho nasce. O leãozinho não precisa matar uma presa na savana ou aonde ele está no continente africano, né? Ou uma onça aqui, né? Mas um leão. Um leão não precisa, o leãozinho não precisa matar para ser chamado de leãozinho, de leão. Ele nasceu, olha-se para ele e fala, é um filho de um leão, e de uma leoa, então é um leão. O pecador também. Ele nasce, nós nascemos, nós somos pecadores. O pecado, ele passa de geração a geração, de pessoa para pessoa. É um vírus que contamina todos os seres humanos, o pecado. Mas olha o texto que a gente acabou de ler aqui. Porque o salário do pecado é a morte. Todo pecador é condenado à morte. Mas por causa de Jesus, como diz a palavra de Deus aqui, é a morte. E a graça de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque Jesus, o descendente da mulher, esmaga a cabeça da serpente. Tem um texto no livro de Naum, no Antigo Testamento, Miqueias, Naum e daí vem Abacuque. Antes de Abacuque, tem o livro de Naum. O capítulo 1, verso 9, fala de algo super interessante por causa do que Jesus fez e da ressurreição de Jesus. 1 verso 9. É um texto fenomenal da Bíblia. E a gente precisa, se você quiser guardar ele no teu coração, decore, porque é um texto cheio de esperança. Veja, o salário do pecado é a morte, mas por causa da graça de Jesus Cristo, nós temos salvação e eternidade. E aí vem esse texto que a gente vai terminando aqui o estudo dessa noite. Olha o que diz o texto aqui, ó. Que meditais sobre o Senhor, na versão que eu estou lendo. É Ele que reduz ao nada. Então Deus aniquila tudo ao nada se Ele quiser. Só que aí termina Naum falando essa frase aqui, ó. A angústia não se levantará duas vezes. O que não vai se levantar uma segunda vez? O pecado, a desobediência. Nós aguardamos a volta de Jesus, porque Ele prometeu que vai voltar, e já vamos estudar sobre isso daqui para frente, daqui a pouco. Mas quando Jesus voltar, a angústia, o pecado não se levantará uma segunda vez. E graças a Deus por isso, que o pecado não se levantará uma segunda vez. Então, só recapitulando o que nós aprendemos hoje, pelos textos da Bíblia. No momento exato da história, Jesus veio, no tempo certo, na plenitude dos tempos, como lemos em Gálatas 4:4. Por que Jesus veio? Jesus veio para mostrar quem Deus é e quem o inimigo era. E ele contou até uma parábola que nós vimos aqui sobre o inimigo plantando erva daninha, plantando o joio. E o inimigo, nós descobrimos nessa noite que era um anjo criado por Deus, lindo, um querubim. Ele era um anjo guardador, ele era um anjo da guarda. Ele estava numa posição muito privilegiada, mas nós vimos aqui que ele colocou no seu coração um desejo de colocar o seu trono acima do trono de Deus. Com isso ele convenceu a terça parte dos anjos para apoiarem o seu governo. Houve guerra no céu. Miguel, que é um outro nome de Jesus, e seus anjos batalharam contra o diabo, Satanás, o adversário. E a palavra de Deus diz assim que Jesus, quando esteve aqui na terra, lemos Lucas, que ele viu Satanás sendo lançado do céu como um relâmpago. Jesus dá testemunho. Daí nós fomos lá no livro do Apocalipse e descobrimos que Miguel é Jesus, o anjo que foi expulso do céu habitou na terra, e ele é chamado de antiga serpente. E nós voltamos no livro de Gênesis e encontramos a serpente falando com a mulher. Mas na verdade era o diabo que entrou na serpente e começou a falar com a mulher. Houve uma maldição para a serpente, uma maldição para o homem, uma maldição para a mulher, mas uma promessa em Gênesis 3,15, que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente.
e o pecado seria neutralizado. E quem realizou isto foi Jesus na cruz do Calvário, morrendo por nós e ressuscitando dos mortos. Quando Jesus diz está consumado, ele está dizendo assim: a dívida de todos nós foi paga. E a angústia nunca mais se levantará uma segunda vez. Louvado seja o Senhor por isso. Amém? Se você tiver uma pergunta, se você tiver alguma dúvida, pode mandar uma mensagem para a gente por WhatsApp. O professor Emanuel e eu vamos estar ajudando aí nas dúvidas, nas perguntas, tá bem? Nós vamos mandar, se você quiser, o resumo da aula de hoje e também o link do YouTube, se você quiser rever a aula. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te dê uma boa noite. Podemos orar a Deus? Emanuel, professor Emanuel, por favor, ore conosco nesse momento para encerrarmos a Sim, aula de hoje. oramos juntos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, por termos aberto a tua palavra e aprendido um pouco, meditado um pouco sobre como, e mais importante, foi o teu plano para a nossa salvação, para a eliminação total do mal, do pecado. Te somos gratos, Senhor, pelo sacrifício de Jesus por nos salvar. Te pedimos, Senhor, que agora nos abençoe, possamos ter uma noite de descanso e um restante de semana abençoado por Ti. Amém. Entregamos a nossa vida nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, uma boa noite. Manda mensagem para nós, qualquer coisa. Tudo de bom.